Fala galera, Insurecast na área, começando aqui mais um episódio. Hoje eu, Rafael Bruno, Rodrigo Araçá aqui com vocês e recebendo aqui Carla Lentioni. Muito obrigado, Carlinha. Vamos falar bastante aqui de seguro de vida, seguro viagem. Valeu. Obrigada. Eu que agradeço, meninos. Muito legal estar aqui com vocês hoje. Super empolgada para falar um pouquinho desses dois ramos, né, que chamam tanta atenção, o viagem e o vida, que é o que eu respiro, é o que tem sangue na minha veia correndo. Muito legal. Muito obrigada. Show de bola. Nós que agradecemos. E como de costumes, vamos começar aqui pelos nossos patrocinadores, iniciando pela BRK. A BRK está há mais de 15 anos no mercado de gerenciamento de riscos e gestão logística, sempre focada em resultados e satisfação plena de seus clientes, se destacando no desenvolvimento de soluções customizadas com resultados positivos e constantes para os seus clientes. A BRK oferece soluções tecnológicas para mitigação de riscos de roubo de carga, tais quais monitoramento de veículos, inteligência aplicada aos processos de transporte, prevenção de acidentes e sistema de gestão logística. Brasil Risk agora é BRK. Valeu, pessoal. Valeu, BRK. Siga o BRK nas redes. Vamos para o nosso segundo patrocinador, a Moraes Veleda. Tá com a gente desde o início aí. Obrigado, Andrezão. Show de bola. Aliás, melhoras, Andrezão. Ah, é? Por quê? Ele passou por uma situação de saúde aí. Melhoras, mas tá bem, né? Tá bem. Melhoras aí, Andrezão. Se você é do ramo do seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de risco e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Veleda possui um software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Eles consideram que uma missão dada é missão cumprida. Isso aí, sigam a Moraes Veleda na rede. Valeu, pessoal. E trazendo aqui mais um livro aí para nosso enriquecimento, O Seguro Garantia, de Vladimir Adriane Poletto, da editora Roncarate. Vai lá, entre no site da editora Roncarate, busca lá esse livro. Quer saber mais sobre seguro garantia? Tá aqui uma bibliografia interessante aí. Obrigado, Pedro Roncarate, pela parceria. Tamo junto. Valeu. E, pessoal, não deixe de se inscrever no canal. Tem aquele like antes de começar, né? Aquele like, ative o sininho, se inscrevam, compartilhem. E o canal de cortes, meu. A gente sempre esquece de falar do canal de cortes. Tem muito pouca inscrição ainda, galera. Não deixe de se inscrever, tá muito bem legal. Tem os trechos lá mais importantes ali pra vocês assistirem. Insurecortes, é isso aí. Fechado? Vamos lá, é isso aí. Carla, obrigado aí por ter citado de novo o nosso convite. A gente gostaria de saber, né, muito sobre esse tema aí que todo mundo praticamente hoje precisa, né? Quem é a Carla, né? Como você chegou? Conte um pouco da sua história aí pra galera que nos assiste. Vou contar, Rodrigo, como eu virei mulher da vida, né? Boa. Eu costumo brincar, né? Que eu virei mulher da vida aos 18 anos. Foi meu primeiro emprego, já uma seguradora. Já entrei lá nos primórdios, no começo do seguro. Existia o que a gente chama de clube de seguros. Era muito comum para seguro de pessoas, de vida principalmente. Aí eu comecei num clube de seguros e aí começou a minha trajetória. Desde os 18 anos, fazendo seguro de vida. Comecei com vida. Na verdade, a gente fala seguro de pessoas, né? Então, porque engloba não só seguro de vida, mas tem seguro de vida, acidentes pessoais. O viagem também está dentro do seguro de pessoas. Agora, o que o pessoal conhece mais como doenças graves também está dentro do seguro de pessoas, mas basicamente, o que vai na minha veia é o seguro de vida e agora muito mais o viagem também, que tem sido um seguro bastante divulgado e agora com a pandemia também foi um seguro muito, muito procurado, né, pela população, não só o vida, mas também o viagem, que muitas pessoas ficaram, né, presas nos países fora do Brasil quando veio a pandemia e aí hoje existe uma certa preocupação que há 2 anos, 3 anos atrás, antes da pandemia, não tinha para o brasileiro. Então, a gente nota aí uma procura grande, tanto no seguro de vida quanto no seguro de viagem.
E aí eu tenho 25 anos de carreira já dentro desses ramos, né? Sempre aprendendo um pouquinho mais, sempre tentando melhorar, reestruturar, porque é um ramo que exige mudanças, né? Senão a gente não consegue aí fazer coisas diferentes para o consumidor e tudo mais. Boa. E eu imagino que essa época de pandemia aí deve ter dado bastante barulho lá, né, Carlinha? Nossa, nem fala, Rafa. Muito, muito. Quando a pandemia chegou, eu já trabalhava com viagem. Então, a pandemia, para mim, quem trabalha com viagem, chegou um pouco antes de quem trabalha só com vida, né? Quando já começou a acontecer na China, já começou a ter uma movimentação dentro das seguradoras por conta do viagem, porque já tinha brasileiros na China sendo impactados antes mesmo de chegar aqui. Nossa. Então, aqui a gente já estava ainda pensando em carnaval e eu já estava 6 meses antes inserida já na pandemia, né? Uhum. Então, quando chegou de fato no Brasil, que foi lá em meados de março, né? Foi logo depois que acabou o carnaval, que realmente teve o processo de quarentena, eu já estava inserida. Então, quando o mercado se posicionou, e aí teve uma movimentação no mercado, uma solicitação forte dos corretores para cobrir, né, os seguros, a pandemia em si, que são normalmente riscos excluídos das condições gerais, eu já estava lá inserida no olho do furacão, mas teve uma corrida do mercado para fazer o pagamento, né, da pandemia, da Covid-19, mas eu acho que ninguém esperava que ia ter tanto barulho e tanto tempo. E isso impactou bastante todas as seguradoras que mexiam com vida, né? Uhum. Viagem foi impactado não tanto pela sinistralidade, mas por conta da queda de vendas mesmo. Porque aí as pessoas pararam de viajar, então não comprava seguro. Uhum. Já o vida foi impactado por sinistros. Então foram 2 ramos que, para mim, foi muito impactada, né? Foram anos difíceis, vamos dizer assim. Mas agora a gente já começa a retomar, tanto da parte de vida quanto da parte de viagem. Boa, boa. Ô Carla, por exemplo, quando você falou da pandemia que os corretores ou os clientes vinham pedindo, não existia, não estava coberto, não existia isso na cláusula. Mas e aí, como é que foi feito? Porque era um risco excluído, as seguradoras se juntaram e falaram, putz, é um caso de um bem maior, vai ter que cobrir. Como foi isso? Teve essa questão social. O seguro de vida, ele tem muita essa questão social, né? Essa preocupação mesmo com as pessoas. Algumas seguradoras tinham reserva, algumas seguradoras tinham contratos de resseguro que cobriam pandemia, outras não. E houve uma decisão meio que conjunta entre todas, mas muito em função de uma cobriu e a outra que não cobria não fazia sentido. E a gente também não sabia como que o judiciário ia exportar, né? Vendo tudo isso. É um risco excluído. Então, houve sim uma discussão se a gente faria pagamentos de sinistro ex-grácia, que a gente chama, né? Mas que em função do consumidor, em função da questão social, fez-se meio que necessário o pagamento. Então, houve um consenso, vamos dizer assim, entre as seguradoras. Não foram todas as seguradoras que aderiram, né? Teve seguradoras que aderiram e depois se retiraram, porque começaram a sofrer com a sinistralidade. E teve outras que mantiveram, talvez por já ter um certo volume. Então, teve de tudo um pouco, sabe? Foi bem divulgado a questão que a gente cobriria ou não cobriria, né? Alguns corretores foram em busca de seguradoras que estavam cobrindo, então as seguradoras que não cobriram migraram seus seguros para que cobriam, e houve também uma busca muito grande do consumidor para o seguro de vida, né? Então, mas sem entender muito o que a pandemia significaria nas questões atuariais, nas questões técnicas. Mas é um risco excluído,
normalmente, né, tem seguradoras que cobrem, mas porque já tem algum contrato de resseguro que dá respaldo, né, a essa cobertura e tudo mais. E Carla, entrando na parte de seguro viagem, o que é exatamente seguro viagem? Como que funciona ele? O seguro viagem, Rafa, eu acho que é um tipo de seguro que as pessoas esquecem um pouco, né? E é super importante, super importante. Então, o seguro viagem, ele cobre qualquer evento de saúde que você tenha fora do seu país ou até mesmo dentro do país. Então, a gente tem seguros viagens nacionais e seguros viagem internacionais. Existem, inclusive, países que exigem o seguro para você entrar, que é o caso da Europa, né? Então, na Europa, você tem que ter um valor mínimo para poder entrar. Basicamente, ele foi construído basicamente para cobrir despesas médicas se você fica doente, se você se acidenta. Então, o princípio básico do viagem é esse, mas ele tem várias outras coberturas que ajudam bastante. Então, por exemplo, já aconteceu comigo. Uma vez eu fui viajar para Miami e eu perdi meu passaporte, né? Então, eu liguei... Dor de cabeça, deve ser. Total, gente. Eu me senti totalmente sem chão. Literalmente. É como se tirasse o chão, assim. Você fala assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora sem passaporte? Seu documento, né? No exterior, né? E passa milhões de coisas na sua cabeça. Porque você pensa assim, gente, será que roubaram meu passaporte? Vão usar meu passaporte pra usar meu nome, pra traficar drogas? Entrei em pânico. Então... Por exemplo, uma das coberturas é o auxílio, todo o auxílio para você poder pelo menos se locomover, se sustentar naquele país sem a sua documentação principal. E a ajuda no retorno, ajuda em como ir no consulado, como se consultar no consulado, se precisa fazer BO, se não precisa. Então, toda essa assessoria, né, o seguro viagem oferece. Outra cobertura que é muito utilizada é a perda de bagagem, né? A perda de bagagem você tem lá normalmente e as pessoas acham que a perda de bagagem ela é uma responsabilidade só da empresa aérea. De fato, ela é. Mas, normalmente, o seguro, ele espera o pagamento da empresa aérea até um determinado limite e a gente paga um excedente, vamos dizer assim. Então, eles cobrem lá, porque a empresária, normalmente, ela pega o valor, o peso que deu a sua bagagem e te dá faz um cálculo em cima desse peso. Mas não sabe o que tem lá dentro. Não sabe se tinha alguma coisa de valor para você. Então, ela paga baseado no peso. A seguradora dá um complementar, dá uma indenização complementar. Isso acordada na contratação, qual vai ser o seu valor? Qual vai ser o valor? Tá? E quem estipula o valor? O cliente fala assim, eu quero 10 mil. O cliente adoraria estipular, né? Não, normalmente já são planos pré-fixados. Agências de viagem já têm, né, os planinhos prontos. E aí vai depender muito do valor da básica. E qual que é o valor da básica? É as despesas médicas hospitalares, que ela que norteia todas as demais coberturas. Então, se você tem lá 1 milhão de despesas médicas, provavelmente a sua bagagem vai ser um pouco maior, o valor do cancelamento do voo vai ser um pouco maior, o valor de envio de acompanhante, caso você está viajando sozinho, não tem ninguém com você, e você se adoenta e precisa que alguém vá ficar com você, a seguradora envia. Nossa, eu nunca tinha pensado cara, nisso. E é importante, por isso que ela falou. Eu acho que muita gente não muito sabe. Negligenciado, né? Mas é porque ninguém procura saber. Por exemplo, acho que não vai dar nada, né? Outra coisa que pode acontecer é você estar viajando com seu filho menor. E você se acidenta. Não tem quem fique com o seu filho. Então, a gente também envia uma pessoa para ajudar. Então, tem várias coberturas. O seguro viagem, ele é extremamente importante. E ele não é um seguro caro. Hoje, ele está um pouco mais caro em função do retorno, vamos dizer assim. Então, e também por conta de tudo que aconteceu na pandemia. Mas, mesmo assim, ainda é um seguro muito barato.
Porque imagina você ter que ir a um PS, a um IR, né? Que a gente fala nos Estados Unidos. $1.000 já para entrar, né? E se você tem o seguro, você não vai gastar nada. E eu tive um amigo numa empresa que eu trabalhei, inclusive seguradora, que foi e assim, você comentou, né, que alguns países te exigem lá o valor mínimo. Sim. Eu não sei se esse valor mínimo aí muitas vezes vai ser suficiente. No caso dele, ele teve um problema grave, ficou internado por dias e etc. Não foi suficiente o valor mínimo que normalmente você vê até nos cartões de crédito, etc. Isso. Você consegue emitir ali pra você entrar. Isso. Eu acho que essas coberturas que você falou, não sei se tem nas de cartão de crédito. Tem essas diferenças? Tem muitas diferenças. Eu, normalmente, costumo comprar sempre um complementar. O do cartão de crédito, ele é bom, ele funciona bem, tá? Mas ele, em algumas coberturas, o limite ou é muito baixo ou não tem. Então, normalmente, eu costumo comprar um complementar ao do cartão de crédito. E é possível, né? Porque as pessoas perguntam, mas pode acumular? Sim, pode acumular. Então, você usa até um limite com o do cartão de crédito. Vamos supor, $100.000, tá? Você usa até $100.000, só que você tem um complementar de mais $100.000. Se você usou até um determinado limite dessa apólice, você pode migrar para outra apólice sem problema nenhum e utilizar o limite da outra. Então, e pode ser da mesma família? Tipo, eu contratar, minha esposa contratar e meu filho, não sei se menor de idade. Sim, cada um é um segurado, né? É diferente do plano de saúde. O plano de saúde, normalmente, é o titular e os beneficiários. Que o plano de saúde a gente até chama de beneficiários. No caso do viagem, cada indivíduo é um bilhete, que a gente fala é bilhete de viagem, né? São seguros emitidos por bilhete. Então, cada um precisa ter o seu bilhete. Hoje, os menores já saem com o CPF da maternidade. Até uma determinada época, a gente utilizava o CPF do pai. Mas hoje já é obrigatório informar o CPF do menor. Então, cada um é um bilhete. Cada um tem o seu limite. Então, se você contratou $100.000, vamos supor, você comprou cartão de crédito, as 3 passagens, cada um vai ter o limite daquele cartão, que o cartão determina como máximo, né? LMI. Entendi. Agora você comentou assim, do seguro, tem seguro viagem pro Brasil também, para viagens nacionais. Tem. Para Santos. Dá para contratar? Não sei, é do nacional. Praia Grande. Long Beach. O que, enfim, se eu tenho um plano de saúde, por exemplo, aonde que eu concorro ali? Boa pergunta. Normalmente, como que funciona? Os planos de saúde, eles são obrigados pela ANS a oferecer cobertura nacional. Então, alguns planos de saúde contratam, inclusive, empresas de assistência para oferecer esse seguro e ter a capilaridade necessária, tá? O seguro viagem, ele é válido, normalmente, as condições gerais de cada seguradora pedem 100 quilômetros de distância da residência, tá? Então, você tem que ter no mínimo 100 quilômetros. Há seguradoras que oferecem um pouco menos, 80 quilômetros. Há exceções para excursões, por exemplo, sabe aqueles excursões de melhor idade que está muito, muito divulgada agora, eles pedem um pouquinho menor. Então, há exceções, mas normalmente são 100 quilômetros para configurar uma viagem, tá? E aí, se você utilizar o seu plano de saúde, tudo bem, não tem problema. Mas se você contratar Normalmente, se você contrata algum pacote, eles te oferecem uma viagem, mesmo que você tenha o plano de saúde em cobertura nacional. Tá? E é bom, por quê? Porque o plano de saúde dá o direito a despesas médicas, mas o viagem ele vai ter todas essas outras coberturas que podem te ajudar, né? Então, cancelamento de voo, cancelamento de viagem, perda e roubo de bagagem... bolsa protegida, né, que cobre os pertences dentro da sua bolsa. Existem várias coberturas atreladas, então vale a pena, mesmo nacional. Até pegando um exemplo que aconteceu comigo hoje. Eu ia viajar amanhã a trabalho, só que o cliente me ligou hoje, não vem mais não, porque eu tô com Covid.
E aí o que acontece? O hotel já era, né? Eu vou ter que pagar. Esse seria um cancelamento previsto? Existem regras, Rafa. Então, assim, tem uma cobertura que chama cancelamento de viagem, que cobre. Só que esse cancelamento de viagem tem motivos que precisam configurar. Então, normalmente, é atrelada a doença para você ou para alguém da sua família. Algum acidente no trajeto. Entendi. Um problema na sua residência. Sua residência pegou fogo, vamos supor. Não tem condições de você sair agora para viajar. Pode ser um motivo também. Então, existem... Aí tem que ler as condições gerais de cada seguradora. Podem ter motivos diferentes. Então, tem que se atentar para ver quais são os motivos cobertos. Nesse caso, é uma pessoa que ficou doente, que você não tem relação. Então, infelizmente, não teria cobertura. Tá. E no internacional, nas viagens internacionais, agora que já tá liberando de novo e tal, inclusive, tô me consultando pra viagem que eu vou fazer no fim do ano, viu, João? Isso é bom ter essa proximidade. E vamos supor que estoura de novo a pandemia, as viagens cancelem de novo, fecha, ou especificamente o país que eu tô indo, feche. Isso tá previsto de alguma forma? É uma cobertura adicional? Pois é. Pandemia, normalmente, é excluído de qualquer seguro. Qualquer um. Vida, pessoas, até mesmo de saúde. Então, quando é em função de uma pandemia declarada, normalmente não tem cobertura. Aí cabe às seguradoras definirem se vão ou não cobrir. Tá. Cada uma tem a sua estratégia, cada uma define o que, né, dentro da competitividade entre elas, o que vai fazer. Então, tem que ficar de olho para saber se aquela seguradora está ou não cobrindo a pandemia. E no caso que nem aconteceu recentemente, essa empresa aérea que fechou. Eu comprei uma passagem, a empresa aérea fecha e eu não tenho voo para ir. Isso é previsto? Não, isso não está não tá coberto. Aí é do consumidor com a empresa aérea. Aí a gente o seguro viagem não tem nada a ver. Perfeito. Você quer tudo também, esse é o limite, né? Não, mas é bom, porque às vezes a gente começa a achar que tem as coisas e é bom ler, né? É bem comum, né? Inclusive, assim, as pessoas perguntam muito sobre o que não está coberto, né? Então, mas espera aí, se eu tiver... Vou dar um exemplo que aconteceu, né? O stent, você tá fora... sofre um problema cardíaco, precisa fazer uma cirurgia de emergência e aí precisa colocar um stent. O stent, ou a órtese, ou a prótese, não são itens cobertos. Ô, louco. Né? Então, a gente cobre a cirurgia, o procedimento, cobre tudo. Menos a órtese, a prótese. Então, tem que tomar... O consumidor, ele acaba se confundindo. Então, é super importante... ter isso muito claro, ter muita claridade no que você vende, né? Porque o seguro viagem, na verdade, como que você compra? Você tá viajando, a 5 minutos de entrar no avião, você se lembra, quando você se lembra, né? Ou quando você vai fazer uma viagem com a sua família e compra por uma agência. E aí a agência, ela fala, ó, seguro viagem já tá aqui, ó, você quer... Esse normalmente é oferecido, né? Tem que tomar cuidado também, porque normalmente eles empurram. Mas é seu direito querer ou não comprar com aquela companhia daquela agência. Ou você pode comprar na internet também, hoje, venda direta. Sem necessidade de de uma intermediação de corretor. Há corretores que são especializados nesse tipo de venda. Então, há corretores que têm plataformas de venda. Também é bem comum fazer parceria com a seguradora para fazer venda. Acredito que os corretores possam tentar se especializar nesse ramo. Eu sinto muita falta de corretor nesse ramo. Eu acho que teria muito campo para eles, sabe? Hoje, as empresas que normalmente vendem seguro de viagem já têm alguma tecnologia que pode oferecer uma plataforma, uma venda que não seja direta, que seja através da plataforma do corretor. Isso já é possível. E eu sinto um pouco de falta do corretor de seguros. Eu acho que teria mais capilaridade, teria mais divulgação se o corretor fosse um pouco mais atuante também no seguro viagem. E, cara, deixa eu perguntar uma coisa. Você falou muito da questão de, por exemplo, passar mal, precisar do hospital num país que não
fora do Brasil, que a gente não conhece e tal. Qualquer lugar, aquilo lá, qualquer hospital, ou tem alguma coisa que tem que ser específica? Tem que ler a pólice de seguro para saber exatamente o local onde você está indo? Não. Você liga num número, né? Você tem ou um aplicativo da seguradora, ou um número... Normalmente, hoje, a gente já está utilizando mais aplicativo, mais função. Aí vai ter um número, tem uma você emergência. Vai abrir emergência. Você vai ligar, vai ter uma central de atendimento. Tem seguradoras que a central de atendimento só fala espanhol, tem outras que falam português, então tem essas particularidades. E aí você vai dizer onde você está, e aí eles vão te encaminhar para uma localidade mais próxima, dependendo da urgência. Mas o que eu costumo falar para os meus segurados? Porque normalmente, quando eles não conseguem um atendimento ou que estão muito desesperados porque não sabem para onde ligar, eu falo, gente, dependendo da urgência, pague do seu bolso e peça reembolso, que também é possível, tá? Então, é totalmente passível de reembolso, você só precisa se munir das documentações necessárias. Então, dependendo da emergência, da urgência, corre, não fica ligando para a seguradora esperando. Corre, põe no cartão de crédito, depois a gente reembolsa. Dependendo da emergência, ele nem vai ter escolha, né? Alguma ambulância vai levar ele para algum lugar, né? O que é muito comum é a pessoa dizer que não tem o dinheiro para pagar, porque é aquilo que eu acabei de falar. Você entra no IR nos Estados Unidos, você vai pagar uma fortuna para fazer um raio-x, né? Então, tem pessoas que realmente não têm a provisão, não têm o dinheiro, né? Então, mas pode ligar que vai ser atendido. Mas dependendo da urgência, não fica procurando, não. Vai pro primeiro que você encontrar e depois a gente reembolsa. Porque eu imagino uma situação, exatamente. Eu fiz essa pergunta porque eu fiquei imaginando. Você tá lá, assim, viajando, aí, sei lá, você passa muito mal com algum companheiro seu, companheira, e, você não dá tempo de você ficar mal. Vou dar um exemplo muito comum em navios. Muito comum. Quando você viaja em navio, você passa mal dentro do navio, né? O navio, ele normalmente tem a equipe médica que te atende, dá os primeiros socorros, mas aí tem que ficar esperando embarcar ou um helicóptero que vai te buscar dependendo da emergência, né? Normalmente, dá para esperar, eles conseguem controlar. E aí, quando embarca, a ambulância, né, do próprio porto já leva. Eles não ficam esperando para ver onde que a seguradora vai determinar. Normalmente já existe um contato da seguradora com o capitão do navio, que já vai designando, olha, chegando já manda para tal hospital. Existe essa rede de apoio, tá? Por isso que é importante ter uma boa empresa. Você ter certeza de onde você está comprando, porque essa rede de apoio e a capilaridade dessa rede de apoio é que vai garantir o seu atendimento no caso de uma emergência real, né? Então, aí, normalmente, eles se falam e já mandam, tá? Mas há casos que não dá tempo e manda para onde dá para ir, né? E há, inclusive, hospitais públicos, né? Você é encaminhado a hospitais públicos. Há lugares que não existem hospitais particulares. Cuba, você tem que ser atendido pela rede que é determinada pelo governo de Cuba, né? Então, há particularidades de países também que as pessoas desconhecem, acham que é a empresa que não quer pagar. Não é a seguradora, isso não tem a ver com a seguradora, tem a ver com as regras daquele país, né? Países sancionados ou países em guerra, você corre o risco, você está indo. Eu não vou conseguir te dar um atendimento num país que está em guerra, muito difícil. Boa pergunta. Agora, na guerra da Ucrânia lá que aconteceu, não vou invadir, invadiu. Quem estava passeando lá, se desse algum problema? Foi a primeira pergunta. Quando acontece algo assim, a seguradora já começa a se movimentar para saber se existem brasileiros. E não só brasileiros, mas se existem segurados, né, dentro daquele país. Então, foi o que aconteceu com a pandemia na China, por exemplo. A minha seguradora atual já começou a se movimentar para saber se tínhamos segurados lá no país e se a gente teria que trazer de volta ou alguma coisa assim. Então, normalmente, você se movimenta para saber se há segurados e o que você vai fazer. E aí existe, né, um comitê
de risco, onde você vai começar a se posicionar em relação àquele acontecimento. Como você vai se posicionar em relação à guerra, se você vai trazer a pessoa de volta, se você vai pagar aquilo de qualquer forma. Então, existe um comitê que determina como que você deve ou não se portar num caso um pouco mais crítico, vamos dizer assim. Guerra é excluído ou não? Guerra é excluída. É excluído, tá. Guerra, Assim como na atos maioria de terrorismo, normalmente é risco excluído. Eventos da natureza. Esportes radicais não são excluídos, gente. Você pula de bungee jumping. Boa Não, pergunta. porque é que eu sempre Sem a ouço corda. falar assim, quando você, né? Enfim, Esporte radical. Você foi pra Aspen e resolveu esquiar. Virou o esquiar. Virou... Nossa no Senhora. meu caso, eu viro uma bola de neve, que eu soube no esqui, caio e já... Virou uma avalanche, esquiador né? profissional. É coberto, são riscos cobertos, mas há seguradoras que limitam. Tá? Então, o que não pode mas que isso é obrigação da seguradora questionar, são esportes radicais profissionais. São pessoas que são profissionais naquilo. Normalmente existem precificações definidas para esse tipo de viagem. Tá? Então, normalmente a gente faz ou cria uma cobertura adicional, onde você pode comprar adicionalmente, né? Deseja cobertura para esportes radicais, né? De forma um limite maior, um atendimento maior, e você compra a parte. Pesca com tubarão cobre também? O cara fica com aquelas gaiolas? Até o primeiro limite, que a gente chama de primeiro layer, né? Algumas seguradoras têm, outras não. Cobre. Tem que cobrir tudo. Tem que cobrir tudo. Isso é uma norma da SUSEP, né? Emergência, urgência. A gente não tem como determinar qual é o seu estado de saúde naquele momento. Então, você precisa ser atendido. Ponto. Não tem discussão. Que legal. Porque às vezes a gente sempre tem essa visão distorcida das coisas, né? Cara, e o que você diria que assim, é o principal erro de quem contrata esse seguro ou de quem vende esse seguro? Onde que o mercado precisaria, assim, conhecer um pouco melhor para... Tem que ler o que está comprando, gente. E eu não estou falando de ler as condições gerais, 70 páginas, não estou falando disso. Eu estou falando de ler a cobertura e entender. É apenas uma linha. Por exemplo, cancelamento de viagem, R$2.000. É assim, uma linha, uma coluna com um valor. Se eu gastei R$5.000 na minha viagem e eu tiver um problema e tiver que cancelar essa viagem, o que eu vou ter de ressarcimento são R$2.000. Então, é claro, é só ler o bilhete, ver o que você está comprando. Isso gera muita discussão, porque a pessoa acha que eu tenho cancelamento de viagem, tem que pagar todo o meu cancelamento. Não, você tem um limite estipulado. Se você quer mais, é possível, mas você tem que comprar a parte, você tem que saber o que você está comprando. Outra coisa que é muito comum, Rafa, você compra. Você está lá, fechou um pacote de viagens. E aí, normalmente, no pacote de viagens, principalmente os nacionais, eles oferecem lá R$5.000 de DMH, de despesas médicas hospitalares. 5.000 não dá para nada. Não dá para nada. Se você tem, não sei, vamos falar de algo que acontece, uma apendicite, né? R$5.000 você não vai pagar nem o cirurgião. Paga o auxiliar, o instrumentista. Instrumentador, não sei nem como fala. Então, a pessoa costuma comprar um limite muito baixo, assim, sem pensar do quanto ela realmente teria que gastar naquilo. Então, não compre limites tão baixos. Isso pode depender da sua vida, né? É que assim, né, Carla? Eu entendo que no momento, por exemplo, nesse exemplo de agência de viagem, quando a pessoa oferece, você não tem muita escolha, né, ali. Você tem a escolha se... Por isso que eu acho que a pergunta foi muito pertinente. Porque, assim, é muito pouco divulgada. Vamos ser bem sinceros essa questão. Porque não é só aquilo na agência de viagem, você entendeu? Existe um outro mundo, igual a Carla falou, que são outras seguradoras e corretores que podem vender isso. Que podem vender, que podem divulgar. Sei lá, a agência quer ganhar comissão. Né? Vamos dizer assim. Quer ganhar uma coisinha, oferece isso aí, 5.000 de DMH. Aí...
na verdade, se a pessoa tiver um conhecimento, ela consegue contratar através de uma seguradora, um corretor, 100 mil, né? É a parte, né? Sim. E é isso porque as pessoas não dão bola para isso. Exatamente. Né? Fazendo analogia, o seguro de carro, né? Seria o mesmo que você contratar um terceiro, um danos a terceiro de 5 mil reais. Não vai pagar nada. Não paga nem não paga nem a lanterna. Não paga nem a lanterna. Então, assim, sim, uma venda assistida, eu acho que pode ser bom, né? Mas, como é um seguro muito para o consumidor direto, né? Que eles têm acesso direto a esse tipo de seguro, seria necessário pelo menos ler o que está comprando, entender exatamente o que é cada cobertura. E se não quiser ler na hora, ok, mas quando acontecer, não caso de despesas médicas, né? Mas outras coberturas como bagagem, dá uma lida no que realmente tem direito. Por exemplo, atraso de voo. Atraso de voo, a gente paga, a gente paga assim, algumas despesas, né? Caso tenha esse atraso. Só que você não pode ir lá na Zara e sair comprando um monte de roupa, que a gente não vai cobrir. Então tem que comprar. Aparece isso? Aparece, verdade, comprar uma sunga, 10 camisetas, aquele terno, né? Se aparece. Aparece muito. Então, assim, você compra escova de dente, você compra as coisas para se manter ali, o básico. Né? Mas o povo aparece com caneta, algumas coisas assim, sabe? Então, não tem cobertura. Então, precisaria ter, sim, uma venda mais assistida, né? É algo que a gente persegue, né? Com as agências, quando vende através de agências. No caso do cartão de crédito, aí não é divulgado mesmo, porque tem gente que nem sabe que tem seguro do cartão de crédito. Às vezes só faz para entrar no país e olha lá, nem lê. Isso. Ou compra o cartão e nem sabe que tem. E tem também. Mas eu acho que seria muito legal se a gente tivesse mais corretores vendendo mesmo. Eu sinto muita falta de corretor vendendo viagem. E eu acho que é algo que eles poderiam lucrar bastante. Para de falar. Eu tava até pensando aqui, não vamos dar ideia para o corretor não, Carlinhos. Vamos corretor. Se algum corretor quiser anunciar aqui, ó, tá bem, né? Fala aí, Rafa. Acho que... Não, mas assim, conversa pegando com a gente. O gancho, eu penso assim, quando você falou isso a primeira vez, né? Pô, falta corretor. Às vezes até a forma de venda, né? Você fecha um seguro de transporte com uma empresa que é gigante, que tem um monte de funcionário, pô, você pode oferecer ali isso, a gente tem. Tem a modalidade que é o BTA, que a gente chama, que é o Business Travel, tá? Que normalmente a gente faz para as companhias, né? Então, para os executivos, que é o que a gente chama de banco de dias. Então, a companhia compra vários dias, compra lá 1000 dias. Pode crer, agora é verdade. Para os seus executivos ou para as pessoas que viajam dentro da companhia. E ela já tem cobertura. Então, são seguros viagem corporativos. Isso também é possível. Pouquíssimas empresas sabem que existem. E os corretores também poderiam explorar esse canal das empresas que eles fecham. Então, isso falta um pouco. Então, por exemplo, essas empresas de transporte grandes, que têm... E viaja muito. Que viaja, só isso, multinacionais. Qualquer tipo de empresa que tenha executivos ou funcionários viajando, deveriam ter o viagem corporativo. E de repente você monta até uma plataforma, ou eu não sei se vende isso também, eu vou viajar pessoal, eu consigo contratar. Normalmente é assim. Normalmente é oferecido um worksite, né? E você mesmo emite o seu bilhete. Como funcionário daquela empresa. Como funcionário. Aí, ó. Ou... existem acordos que a gente cobre no BTA, no Business Travel, a gente cobre também as viagens a lazer. Isso então, é uma sacada para a empresa também, né? Então, em vez de você procurar fora, você pega pela própria empresa contratada, paga, óbvio, e é bem mais barato. É mais barato. Na empresa... vira um benefício pro funcionário, porque é mais fácil. Uma empresa que eu trabalhei era assim, eu tinha 30 dias por ano para emitir lá o seguro viagem
Não importa se eu tava viajando a trabalho... A trabalho ou a lazer. Isso é Normalmente legal, é só fazer o acordo, né? Os RHs normalmente fazem o acordo de que você pode pôr o lazer também. Legal. Legal isso. Show. O que mais, cara? O que mais você acha que é importante aqui, antes da gente migrar pra parte de vida? Para a parte de vida, eu acho que é importante as pessoas comprarem o seguro. Eu sou a louca do seguro. Eu costumo dizer que eu saio comprando tudo. Onde eu vou, eu compro. A minha mãe mesmo vai viajar agora, daqui a 2 semanas, ela vai para Jericoacoara. Uhum. E aí eu falei para ela, mãe, vamos comprar um seguro? Ela, não, tem aqui um embutido. E me mandou, lê aí, um embutido. Aí fiquei olhando aquilo, falei assim, não, mãe, vamos comprar um complementar. Nada como ter alguém que conhece. Aliás, cara, você até falou de um negócio aí, me voltou aqui, desculpa te interromper, mas você deu o exemplo do cara que fica no aeroporto por atraso e tal, né? Você tem ali alguns custos que são reembolsáveis. Quando um caos, outro, tem vários causos de viagem. Conta aí. É Tem uma vez que eu viaja viajei... muito. Não, é trabalho normalmente, né? Essa aí tava trabalhando contigo, inclusive. E minha mala sumiu. A verdade foi uma situação assim, que eu fui pra um... Tava vindo de um país pro outro, aí esse aeroporto aqui fechou, aí tive que ir pra outro aeroporto, chegou lá, o ônibus trouxe a gente pra cá, mas a mala não veio. E aí minha mala foi extraviada, tal, não consegui pegar e tal, não sei o quê. E aí, enfim, na época eu liguei na empresa que eu trabalhava, não, pode comprar aí alguma coisa. Não tinha roupa pra vestir, então eu comprei algumas roupas, comprei alguma coisa, só que no dia seguinte minha bagagem chegou. E aí? Devolve a roupa. Não. Tá usado aqui. Quando assim, não tira etiqueta. Não, aí a seguradora te reembolsa os itens comprados, tá? Principalmente por conta do tempo que demorou. Exatamente isso também acontece, de você precisar comprar uma escova de dente, a roupa, né, a cueca, né, os itens de higiene. É super normal. É exatamente para isso que o seguro existe. Então, mas há casos, Rafa, que a bolsa nunca mais volta. Sim. Ela simplesmente some, né? Nesse caso, o primeiro risco é da companhia aérea. Então, você vai ter que entrar com um processo para a companhia aérea. E aí, ela vai fazer aquele cálculo que eu comentei, de fazer o peso e vai te dar uma indenização. E aí, a seguradora normalmente complementa até o limite da pólice esse peso que já foi dado o primeiro risco à empresa aérea. Entendi. Puxa, pior que... Olha como que é o desconhecimento, né? Eu trabalhava em seguradora essa época que aconteceu isso comigo. E eu acho que a gente nem foi atrás do seguro viagem, que com certeza eu tinha. E a empresa reembolsou. Cartão, a empresa reembolsou todos os meus gastos. Talvez a empresa tenha ido. E você nem saiba. Pode ser também. Porque se for um BTA, a empresa normalmente pode abrir o sinistro no teu nome. Porque ela, né, que tá comprovando os gastos e tudo mais. Mas é só você mandar as notas do que você gastou. A gente vai olhar o que você comprou. PlayStation 5. PlayStation 5. Cara, pior que foi quase nada. Porque assim, eu comprei um sapato pra poder ir na reunião. Um sapato. E eu acho que só porque eu tava com a malinha de mão e na malinha de mão tava roupa suja. Aí eu peguei essa roupa... Você usou roupa suja, cara, na reunião, cara. Aquela com mancha amarela embaixo do braço. Sabe aquela lavanderia que você vai, bota a moedinha e fica lá. Eu fui lá numa lá, ainda a mulher me ensinou a mexer na máquina que eu não sabia. Mas é pra secar. Lave e seca, né? Lave e seca. Não, mas não fica amarrotada a roupa? Aí você passa, eu pedi o ferro emprestado no hotel e passei, ué. Sério, cara? Gente, não, nem precisava. Nem precisava, Rafa. Era só você comprar uma roupa novinha mesmo, uma camisa, uma calça, que você teria sido ressarcido. E o pior de tudo, eu cheguei no hotel, quem que chegou? A mala. Capaz da mala chegar antes ainda. Pé da vida já, né, cara? É normal, é normal. E é para isso que o seguro tá aí, né? Para ajudar nessas situações, porque tem vezes que a mala não vem, a mala some, né? E aí você tem que gastar mesmo, comprar tudo. Então existem aí, mas só que tem os limites, né? Então por isso que você tem que tomar cuidado do quanto você tá comprando, se você quer mais ou menos. Deixa eu fazer uma pergunta relacionada a isso. Então, assim, eu como consumidor posso estimular o valor, alterar o valor para mais?
Pode, você Aí recalcula o prêmio e... pode. Você vai ter que achar a seguradora que faz, né? Hoje você tem milhões de calculadoras, milhões de opções na internet. Se tivesse um corretor, talvez tivesse mais opções. As agências têm algumas opções também. Tem agências que têm parcerias com algumas seguradoras que oferecem um pouco mais, mas há opção sim. Você não precisa ficar limitado ao que te é estipulado, tá? Entendi. Há opção. Algumas coberturas, obviamente, são mais difíceis de conseguir do que outras, porque são coberturas de frequência. Então, as seguradoras dão uma segurada, né? Mas há opção sim, é só você procurar. E existe cobertura para, por exemplo... Lá você, vem. pra você não ter que falar com operadoras, assim, tipo, com empresas aéreas. Tipo, Como assim? tipo assim, deu um problema, cancelou o voo, ou deu um problema com o Um voo. concierge. Um concierge, assim, resolve isso pra mim. Será que... Olha, Que é não, um saco falar eu com não opera- sei, eu posso até ver se o concierge faz, mas é uma opção aí pra gente montar um produto. Ó, você vê, fica a ideia aí. Não é? Igual você tipo- cancelar celular. Puta saco que é. Não, é verdade. Você Né? dá uma tranquilizada ali que o seguro resolve. O concierge, normalmente, ele ajuda bastante nesses aspectos, assim, de procurar as coisas, eles ajudam bastante. E é uma das assistências que a gente oferece, né, no seguro viagem. Mas eu não sei até que ponto eles vão, eu realmente não consigo te falar. Mas fica a dica aí, né, pra gente montar um produto. Cara, e a sinistralidade do mercado, assim, em geral? É uma sinistralidade ok? Ela varia muito? Não é uma sinistralidade ok. É um ramo muito nervoso, tá? Porque o ramo viagem, ele é um ramo... como que eu posso dizer? Ele é muito característico. Ele tem um tempo, ele tem uma cauda muito longa, né? Tecnicamente falando, do momento em que você abre um sinistro, que você entra numa clínica, num hospital, é aberto uma negociação entre aquele hospital e a seguradora, tá? E a negociação, às vezes, perdura por mais de ano para você quitar aquela dívida. Porque você entra Normalmente, as seguradoras têm equipes que fazem análises daquele sinistro, de o que o hospital está pedindo, como se fosse um plano de saúde mesmo. Então, o que o hospital está pedindo e se é condizente. E aí começa uma discussão. Não, aqui você pode reduzir um pouco. Não, aqui não faz sentido esse procedimento. Por que você usou essa linha? Vamos supor. Podia ter usado a linha Y. Não vou cobrir essa linha. Só vou cobrir a linha Y. Né? Então, existem aí muitas negociações. Então, o sinistro ele demora a ser fechado. Isso não tem nada a ver com o consumidor, tá? Existe sim, por exemplo, a possibilidade de, nesse período de negociações entre a seguradora e a clínica ou hospital, o cliente ser cobrado. Existe muito isso. O cara tenta ali, né? Joga de você ter usado um serviço nos Estados Unidos, isso é muito padrão, muito padrão. Manda a conta pra tua casa. Manda a conta pra casa do cliente. Aí o cliente entra em desespero, né? Então, calma, cliente, não precisa entrar em desespero, que é um processo normal. Mas no Brasil a gente tem, né, o Procon, que não permite uma cobrança indevida, né? Então, se essa cobrança está sendo feita indevida, aí começa todo um processo dentro da seguradora para a gente tentar fechar esse sinistro o mais rápido possível. Então, é um ramo nervoso, é um ramo extremamente volátil, né? Então, hora você está super bem em sinistralidade, de repente acontece alguma coisa que dá um problema, por exemplo, um surto. É muito comum, vou dar um exemplo, em julho, em Orlando. Julho em Orlando. É isso que eu ia falar, as temporadas de férias, né? Temporada. Você tem normalmente um pico de sinistralidade. Então, o que as seguradoras fazem? Instituíram o médico de plantão. Então, o que faz? A seguradora tem um hotel lotado de brasileiro, criança toda gripada, garganta, entra ar-condicionado, sai ar-condicionado, aquele calor. E aí manda o médico e o médico
passa já como se fizesse um preventivo, vamos dizer assim, para tentar mitigar um pouco os custos. Então, isso é normal acontecer, de já mandar um médico para fazer a análise naquele hotel, vamos supor. Mas existe um pico, existem picos. Então, é um ramo nervoso, é um ramo que demanda muita energia, né? Que tem uma cauda, mas dá para se manter, vamos dizer assim. Dá para você fazer o equilíbrio disso. Mas é o tempo todo calibrando precificação. É como se fosse um seguro de automóvel mesmo. Você tem que estar ali calibrando precificação, tem que estar olhando, tem que analisar IBNR, tem que estar o tempo todo fechando o sinistro, entendendo como que é a sua cauda, para poder fazer um equilíbrio técnico bacana, vamos dizer assim. Tem franquia? Existe franquia? Existem produtos com franquia. Foi algo que fizeram para tentar mitigar um pouco também a utilização, porque existia, assim como no plano de saúde, existia uma utilização descompensada, né? Qualquer coisa você vai para o IR, qualquer coisa você vai para o médico. Então, instituiu-se sim a franquia, mas existem produtos sem franquia também. É uma escolha sua. Entendi. E dentista entra também no seguro? Também entra. Também. Dentista? Às vezes despesas médicas, hospitalares e odontológicas. Sim, você cai e quebra. Ah, tá. Deve ser comum Às vezes isso, dá um né? ataque de, sei lá, de alguma coisa lá, começa a doer, não sei. Sim, dói. De repente dá um canal. Qualquer coisa. Você deu um canal, cobre. Você caiu, quebrou também. Entendi. Cobre também. E agora me interessei esse negócio do médico aí. Vocês fazem uma pré-análise? Tá começando a dar muito sinistro ali, manda o médico lá. Ou Sim. é uma coisa assim, pô, vendemos muito pacote para aquele local? Não. Faz uma análise. Começa a perceber que tem alguma coisa acontecendo ali. Né? Em uma determinada região. Orlando é muito comum. Em julho já existe assim, vai uma excursão... Não sei nem se existe a Tia Augusta ainda, mas tinha... Estela Barros. Elas iam com mais de 200 crianças, né? Então, normalmente já é combinado ter um atendimento especial para aquele grupo, né? E aí, para evitar entrar em IR, que realmente... Primeiro que fica horas lá, né? Não é legal para ninguém, porque a criança quer... brincar, ninguém vai viajar pensando em ficar doente, né? Então, e segundo que normalmente são situações que você consegue controlar rapidamente com uma medicação controlada, então você consegue mitigar o risco, vamos dizer assim. Precisa ter hoje em mitigar dia... a urgência, mitigar a emergência, né? Entendi. Hoje em dia precisa ter um BI bem montado para ter essas estatísticas, né? E eu acho que hoje em dia, como todos estão usando, isso deve ajudar bastante na... Você precisa... Eu acho que cálculos hoje... acho que não só para o viagem, acho que para qualquer ramo, né? A informação é primordial. Você conhecer, né? Você ter o CRM do seu cliente, todo o processo do seu cliente do início ao final é primordial. Não só para estatísticas, não só para precificação, mas para qualquer outra direção que você queira tomar, estrategicamente falando, ou lançar um novo produto, né? Lançar uma nova cobertura. Hoje mesmo eu estava conversando com uma colega na empresa que ela passou por uma situação, ela não conseguiu, o voo dela simplesmente foi cancelado. Simplesmente cancelaram o voo. E não tinha outro voo. Ela teve que ficar no local até que a empresa aérea se manifestasse com um novo voo, né? Então, ela teve despesas de hotel, ela teve despesas. Hoje, nenhuma seguradora cobre, pelo menos não que eu conheça, esse tipo de cobertura, né? Então, você tem que estar muito ligado no que está acontecendo com o seu cliente para, de repente, você criar algo novo, né? Mas precisa ter informação, porque são situações que ocorrem com frequência. E tudo que tem frequência gera sinistralidade. Então, tem que tomar um pouco de cuidado. E a informação é primordial para isso, né?
Cara, nessa mesma viagem que eu perdi a bagagem. Meu Deus, Nossa, Rafa. que viagem zica, cara. Foi lá... Foi é aquela mesmo. Quando eu tava voltando, o aeroporto de Roma pegou fogo. Eu lembro Lembra que você me disso? ligou, mandou mensagem. Gente, foi Nero. Que colocou Eu tô... Mano, Aí, só que eu tava em... Onde eu tava, Japa? Como que era o nome da cidade lá que a gente sempre ia? Esqueci. a gente sempre ia, eu com você. Você foi uma vez. Não, os funcionários da empresa sempre iam, é isso que eu quis dizer. Mas em qual país? Eu não lembro. É na Itália mesmo, lá em cima. Enfim, numa Veneza? cidade X. Não, numa cidade lá. Aí, Na Ligúria ali? aí eu ia pegar o voo daqui pra cá, pra daqui ser o voo pro Brasil, tá? Só que, como aqui pegou fogo, os voos nacionais de lá, né, foram cancelados. Só os internacionais mantiveram. Então, ou seja, meu voo voltou pro Brasil, eu não cheguei em Roma. Isso é um problema assegurável? Ou é um problema da perda companhia? de conexão. É uma perda de... É ruim demais, Não, cara. então, Eu sou zicado, velho. É assim, existem algumas discussões sobre primeiro risco, sobre responsabilidade civil, né? Quando você tem que entrar com a empresa, quando não tem. A seguradora, ela tenta cobrir alguns riscos, mas há riscos em que a gente não entra porque, teoricamente, é uma responsabilidade civil daquela companhia aérea, né? Então, você tem que retornar para ela, Sim. né? Então, nesse caso... No fim, eu acabei entrando em acordo lá, voltei pela Alemanha. Mas a empresa que pagou de novo, eu não sei se eles tiveram... Então, porque normalmente tem que ter esse acordo. O que eu tenho notado no mercado nos últimos anos é sim uma corrida para tentar fazer coberturas diferentes que cubram esse tipo de situação, tá? Existe já uma movimentação de se fazer coberturas diferentes, né? Mas também veio a pandemia, aí que parou acabou viagem. impactando consideravelmente, né, as companhias que deram uma segurada, né, nessas possibilidades, nessas inovações, vamos dizer assim. Né? Mas eu acho que logo, logo já deve ter aí esse tipo de coberturas novas que cubram situações corriqueiras, né? Para quem viaja bastante. Agora, assim, tem alguma coisa assim que você fala... A galera não percebe o tanto que isso acontece e deixa de comprar o seguro e acaba tendo esse problema. Você vê assim, um sinistro que é muito recorrente, que às vezes a galera não... A bagagem. Bagagem mesmo. Bagagem. E entra naquele Bagagem. sistema de valor. Quando a pessoa que nem você descobre que poderia ter comprado uma camisa, uma roupa. Tipo assim, meu Deus, por que eu não usei o seguro? É muito normal. É muito, muito usual. E aos arrependidos, né? Vamos dizer assim, que são as pessoas que sofreram uma situação muito difícil. É o oposto. Não é o corriqueiro. É justamente, assim, muito fora da curva e que entenderam a necessidade mesmo de se fazer, né? Então, que precisou de uma repatriação sanitária, né? Alguém que se machucou muito e precisou voltar para o país de origem. Então, a gente faz a repatriação sanitária. A repatriação sanitária, ela é por avião. O avião tem que ser equipado, tem que ser... Se é uma UTI, é um avião UTI. Isso custo. é muito caro. E morte, cobre trazer o corpo? E eu ia perguntar Sim, isso. repatriação de corpo. Tá Sim, no seguro cobre. viagem. Tá no seguro viagem. Não é uma básica, é uma adicional. É uma adicional. Uma adicional, não sabia. É uma adicional. Mais ou menos. No internacional, ela é obrigatória, tá? Para seguros internacionais, ela entra como uma cobertura obrigatória. Mas não tem a limitação. Você não... A SUSEP não estipula, tá? Então, cabe a você definir o quanto que você vai colocar como repatriação de corpo. Ninguém vai pensar na repatriação de corpo. Nossa, ninguém Deus pensa. me livre, né? Ninguém pensa. Ninguém Ninguém pensa. quer pensar também, né? Mas a repatriação sanitária normalmente segue o mesmo valor da repatriação do corpo. A repatriação do corpo é mais barato, porque pode vir num voo comercial normal, tá? Junto com a mala dos caras. Vem todo mundo junto ali. Na mala que foi perdida. Cara. Pode ter ido junto com o caixão. E a gente nem imagina, né? E existe
países excluídos também, por exemplo, Existe. Coreia do Norte. Quem quiser fazer um Existe. passeio pra lá... É os normais Então, o FAC, vai essas depender das seguradoras. As seguradoras americanas, né, que tem vínculos americanos, vai ter o FAC. São todos os países que sofrem sanções. Então, esses não têm cobertura, né? Cuba, né? Aí tinham tirado, depois tinham colocado. Aí nem sei como que tá hoje, para falar a verdade, a situação de Cuba. Mas Coreia do Norte, Iraque, Irã, agora Rússia, todos esses países são sancionados. Nossa, eu tenho muita pergunta, porque é tão interessante e a gente vai lembrando de coisas igual você, né? Você sabe viajou... que você vai ter que voltar, né? Pra fazer o de vida, porque... prazer. É que você viaja e você vai lembrando das coisas, né? Por exemplo, você falou que a questão pandemia é excluída e tal, mas outro tipo de doença... Pré-existente, por exemplo. Exato. Boa pergunta. Vamos lá. A doença pré-existente. Existe uma determinação da SUSEP que eu tenho que cobrir. Tá? Doença pré-existente, inclusive, tá? Então, é porque assim, o que a gente tem que pensar num seguro viagem? E que é o que eu passo para quem desconhece, para os meus familiares ou para o Uber, né? Normalmente eu converso muito sobre isso com o Uber, que o Uber pergunta, você faz? Eu falo, eu vendo seguro. De carro? A primeira pergunta, todo mundo, né? De carro? A minha seguradora é tal. Eu falei, não. Isso quando eles veem assim, quanto que é o seguro pra tal carro? Sei lá, velho. Então, eu costumo dizer que eu vendo muito seguro de vida e de viagem para taxista e Uber. Então, eu costumo dizer o seguinte, que... eu perdi a pergunta, desculpa. Cobre doenças pré-existentes. As pré-existentes, tá. Eu costumo dizer o seguinte. Pensa que você está numa situação de emergência. Tudo que exija emergência ou urgência precisa ser atendido. Não importa se você já tem diabetes, se você já tem hipertensão, eu preciso te atender, tá? Então, o que pode ter em risco excluído é a evolução dessa doença enquanto você tiver que ser internado, tá? É isso que tem que tomar um pouco de cuidado. Há seguradoras que fazem o primeiro layer e o segundo layer. Então, você está coberto até o primeiro layer. Então, vamos imaginar que o primeiro layer é R$30 mil, tá? Então, tudo que você sofreu, seja doença pré-existente ou não, seja um esporte radical, por exemplo, eu vou cobrir até aquele limite. Só que se você sofreu algum problema que precisou estender esse limite de uma doença pré-existente, eu passo a não cobrir mais. Tá? Então, eu tenho que tomar cuidado também no clausulado. No entanto, há seguradoras que não fazem essa distinção. Tá? Se o seu limite é até $500 mil, vai cobrir até $500 mil, tá? E aí vai ter riscos excluídos, que seria o seguinte, no caso da diabetes, a gente não vai cobrir, vamos supor, no caso de um câncer, que é muito comum acontecer, a gente não vai cobrir o seu tratamento lá fora. A quimioterapia, todo o tratamento para você se curar ou, né, se manter, não é coberto. Mas se você passar mal, porque você tem um câncer, a gente vai te atender. Mas aí, se precisar fazer uma químio para poder manter, isso não tem cobertura. Medicações, por exemplo, você vai viajar, você tem hipertensão e viaja sem medicações. Eu não vou cobrir o médico para te dar uma medicação. O que é muito comum é ligar e falar assim, eu preciso marcar uma consulta com um cardiologista porque acabou o meu remédio. Isso não tem cobertura. Isso é uma consulta eletiva. Né? Exatamente. Você tem que se programar e levar a medicação do seu médico do Brasil. Eu não vou cobrir uma consulta eletiva para você pegar receita para comprar a medicação. E se a mala for extraviada, nesse caso, com o remédio? Nossa, boa pergunta, né? Não. Às vezes tem remédio que pode aqui, não pode ir lá, eu posso... Tem, né? Por isso você precisa da receita e tudo mais.
Aí são casos e casos, né? Aí a gente vai analisar, você vai abrir ninguém tá falando que não vai dar, né? Sim. Mas aí eu vou analisar a situação. E aí o que tem sempre que ter em mente, que é quando eu decido se eu vou realmente cobrir, quando alguém me liga e fala assim, numa situação dessa, tava na bagagem, perdeu a bagagem, o que eu faço? Então eles ligam para mim. Nessa situação, a primeira pergunta que eu faço, qual é o risco de vida dessa pessoa? Né? A minha decisão vai impactar em quê? Pode gerar um risco para ela? Se gera um risco para ela, normalmente é positivado, ou seja, eu pago o que precisa para garantir que ela se mantenha. Porque é fortuito, né? Ela perdeu a bagagem, ela não teve culpa, não foi ela que não se programou na viagem dela. Por quê, gente? É muito comum ter brasileiros que moram nos Estados Unidos e fazem o seguro viagem aqui para usar lá, porque lá, se for pagar, é um absurdo, né? Então, eles estão lá e eles usam como plano de saúde. Nossa, que doideira. Então, a gente toma muito cuidado nesse sentido. Porque, teoricamente, ele teria que voltar para o Brasil, se consultar, né? Porque o seguro viagem não é para residentes. Ele tá ilegal lá, né? Já parte desse princípio. Não é para residentes naquele país. E eu não cubro eletividade. Eu não cubro consulta rotineira ao ginecologista, que é muito comum. Sério? Muito comum. Ligar e falar assim, olha, eu preciso ir ao ginecologista, porque eu tenho que fazer o exame de rotina. Não, mas eu comprei o seguro-saúde para isso. Não, minha senhora, a senhora não comprou um seguro viagem, não é seguro-saúde. Existem seguradoras atualmente que vendem seguro-saúde fora. É outra modalidade, tá? E aí sim, cobre a eletividade. Mas o seguro viagem não é seguro saúde. O próprio nome já fala, né? Viagem, você vai e volta. Não, mas você sabe que Rodrigo, tem muita gente que vende seguro viagem como seguro saúde. Eu mesma recebo, vamos supor, você vai estudar. Vai ficar 6 meses estudando ou vai fazer uma pós de 1 ano. E aí a faculdade exige uma carta de que você tem um seguro saúde naquele país, tá? Para você entrar naquela faculdade. E aí vem escrito, eu, da seguradora XPTO, estou concedendo seguro saúde naquele país. Vira e mexe, aparece carta assim para eu assinar. Eu não posso assinar, porque não é seguro saúde. Aí quando ele vê que não é, por isso que estava barato, acho que pensa, né? Entendi, por isso que estava barato. Porque existe o seguro saúde nos Estados Unidos. Só que esquece, vai ser muito caro. Não vai ser... O seguro viagem não vai custar 1/3 do que custa um seguro saúde nos Estados Unidos. E como é que faz nesses casos, por exemplo, que alguém vai estudar fora? Tem que comprar o seguro saúde, vai lá ter que gastar. Ele compra no Brasil para utilizar lá fora. É uma seguradora que pode conceder o risco internacionalmente. Entendi. É possível. É possível. É possível. Tá. Tem. Eu achei que não tivesse saída, o cara tinha Tem saída. Só que custa caro. Entendi. Custa muito caro. Não é Se só... custa caro um seguro-saúde no Brasil, quem dirá um seguro-saúde nos Estados Unidos? Porque às vezes é verdade. Porque às vezes a pessoa pensa que para estudar fora é só pagar a faculdade, a mensalidade, lá, a moradia e tal. Não. Tem essas questões, né? Apartadas, né? No seguro. Sim. Carla, vamos começar a falar agora de seguro de vida? É mais 1 hora. Ai, meu Deus. Não, tô brincando, cara. Mas a gente vai ter que voltar aqui, cara. Pra falar do volta. Ficou se for da opinião pública, diga a eles que eu volto. É um assunto bem, bem interessante mesmo, porque pega o consumidor, né? Pega o nosso dia a dia, do que a gente faz. E sempre a gente tem uma história. Sempre tem um conhecido, né? Que aconteceu, ou comigo, né? Então, atinge, né? Pega aqui, assim, no coração das pessoas. É verdade. Não, mas vai ter que ficar para uma segunda mesmo. Depois a gente até... A gente até brincou. Será que 1 hora dá para fazer? Vai ser 1 hora cada um.
Tá bom. E aí a gente já depois até bate um papo pra agendar outra data, né? Porque Sim. realmente foi bem interessante a questão da viagem. A de vida também tem muitas Eu dúvidas. acho que vai ser bem esclarecedor pra muita gente aí que não faz ideia que viagem do risco que tá correndo. É galera. verdade. E se vocês quiserem Espero perguntar... que as pessoas aproveitem. Exato. Mandem as perguntas lá pro nosso Instagram, ou mesmo deixem os comentários nos vídeos, que a gente lê aqui, né? É isso aí. Poxa, Carla, obrigado. Eu que agradeço, rapazes. Foi muito legal. Adorei estar aqui. E espero que as pessoas possam usar isso para alguma coisa, né? Possa ajudar alguém em algum momento, né? Ou sei lá, é isso que eu tento divulgar um pouco. Principalmente o seguro de pessoas, que tem esse cunho social É muito verdade. importante, né? Verdade. Então, eu espero que as pessoas possam utilizar o que a gente conversou aqui para se precaver, né? Para o futuro. É isso aí. Não, eu já não viajo mais sem seguro. Não pode. Não pode. Não, e ter essa diferença clara, seguro viagem e seguro saúde Seguro, pra quando vai Exato. pra outro Seguro país. saúde, sim. Isso é importante. É. Cara, muito obrigado por ter vindo. Galera, sempre reforçando, o projeto Insurecast é um projeto pessoal, meu e do Rodrigo. Eventuais opiniões ou coisas ditas aqui é de nossa opinião, não das empresas que a gente trabalha ou eventualmente tenha trabalhado. Rodrigão, Isso aí. obrigado também. Obrigado, Obrigado a Carlinhos. vocês. Obrigado, Carla. Nossa, E te vejo na próxima aí. Foi muito legal. Valeu, cara. Obrigada, Obrigado. meninos. Até o assunto de vida. Valeu, um abraço. Valeu, pessoal. Um abraço. Abraço. E curta, se inscreva e aquela coisa toda. É isso aí. Valeu.